Prezados professores e prezados alunos do PEGEB, venho apresentar esse trabalho para o 6º Workshop de Engenharia de Biosistemas. Meu nome é Anderson Neto e venho apresentar o trabalho sobre índice de satisfação de necessidade de água na cultura do milho, analisado pelos modelos de Chorley, Meder e o modelo de Cassé-Dual. A produtividade de todas as culturas ela está altamente relacionada à quantidade de chuva. Então, uma das maneiras de identificar, avaliar a disponibilidade de água é a razão entre a evapotranspiração real e a evapotranspiração da cultura. O consumo estimado de água ele é dado pela ETR sobre ETC, conhecido como Índice de Satisfação de Necessidade de Água, ou Índice de Penalização. Esse índice pode ser utilizado a fim de melhorar a irrigação. Eu tenho um índice da minha cultura. Se através dos meus modelos eu consigo estimar que o índice está abaixo do satisfatório, eu posso adicionar a irrigação. Se está acima do índice da cultura, eu não preciso. Então eu economizo água, energia e desgaste de equipamento. Os dados eles foram obtidos no município de Arapiraca, em Alagoas. Esse município fica 260 metros acima do nível do mar. O experimento ele foi conduzido pela cultura do milho, variedade BR-106. Segundo a Embrapa, é uma cultura que se adapta bem em todas as regiões do país, tendo uma produtividade média de 5.500 quilos por hectare. Os dados foram coletados através de uma estação meteorológica automatizada instalada na área do cultivo. Fala um pouco sobre balanço hídrico. Os modelos de balanço hídrico quantificam a diferença de entrada e saída de água na superfície vegetada. Nosso exemplo aqui, nós temos como entrada a pluviosidade ou orvalho, a irrigação e a ascensão capilar. As saídas nós temos a evapotranspiração e a drenagem profunda. O escoamento superficial de entrada e o escoamento superficial de saída, a drenagem lateral de entrada e a drenagem lateral de saída, elas se compensam, então elas não entram na nossa equação. Então, o armazenamento de água é dado pela pluviosidade mais irrigação, menos a evapotranspiração, mais a ascensão capilar, menos a drenagem profunda. Fala um pouco sobre os modelos. Os modelos apresentados são o modelo de Chorley e Meder, de 1955, adaptado a culturas agrícolas por Lira, em 2010, e o modelo do Cassé-Dual, do FAO 56. O modelo do Chorley e Meder, adaptado por Lira, ele utiliza para calcular a evapotranspiração da cultura o coeficiente da cultura vezes a evapotranspiração de referência, enquanto o Cassé-Dual calcula a evaporação e a transpiração separadamente. Ele utiliza o coeficiente de evaporação vezes a evapotranspiração de referência e o coeficiente basal da cultura vezes a evapotranspiração de referência. Por isso o nome Cassé-Dual. Ele utiliza dois coeficientes para calcular. Falar um pouco sobre o ISNA. O ISNA ele varia de 0 a 1, tendo como 1 excelente e 0, quanto mais próximo de 0, pior. Então o índice da minha cultura ele é 0,55, que é o caso do milho. Então se ele está abaixo de 0,55, o índice a cultura começa a ser penalizada. Acima de 0,55 não há penalização. A cultura de milho, como disse anteriormente, indicado pela literatura, o limite dela é 0,55. O índice estando acima de 0,55, ela está exposta a um baixo risco climático, ou seja, ela é favorável. Ele está favorável. Entre 0,45 e 0,55, ela está exposta a um risco climático médio. Abaixo de 0,45 é um alto risco, então pode acarretar quebra de safra. Resultados e discussão. Os modelos foram processados
o software Scilab, que é um ambiente de programação dedicado à resolução de problemas matemáticos e de engenharia. Através do Scilab nós construímos esse gráfico, onde o cinza é o Chorley e o azul é o KC dual. Os índices estão bem parecidos. O milho, o estágio de cultura do milho, até o 20º dia é o estágio inicial, do 20º ao 55º dia é o de crescimento, até o 96º é o intermediário, até o 24º, 25º é o estágio final. Analisando o estágio inicial. No período inicial do cultivo, não houve chuva, até o 7º dia. Então, no 8º, no 9º dia, houve chuva. Então, o que aconteceu com isso? Nós podemos identificar que ele subiu, atingindo 1, que é o limite do índice do ISNA. A partir do tempo que a chuva não ocorreu novamente, o índice ele foi caindo. Mais uma vez, houve um período de chuva, aqui lá pelo dia 28, dia 30, dia 35, então o índice ele subiu. No estágio intermediário, houve vários dias de chuva, então o índice ele ficou grande parte do período acima de 0,55, que é utilizado como padrão do milho. No final do estágio da cultura do cultivo, ele não teve chuva, então ele caiu, chegando a 0. O KC dual ele teve uma penalização maior, ele chegou a tocar no 0. O Chorley não. O Chorley houve a penalização, mas nem tanto. Analisando o período completo, os dois modelos eles chegaram a um valor muito próximo de 23% e 22% para o risco extremo do cultivo. A diferença maior ficou no risco intermediário. O KC dual ele obteve 7% do período e o Chorley 19% do período. Essa foi a grande diferença dos modelos. O Chorley ele teve uma penalização muito maior da cultura. As considerações. Durante o período analisado, os modelos apresentaram valores muito parecidos, tanto do início até o final do cultivo. O modelo de Chorley apresentou uma penalização mais rigorosa em relação ao KC dual, sendo mais evidente no estágio de crescimento da cultura. Somente o KC dual ele chegou a 0, ele se demonstrando mais sensível aos parâmetros de estudo. Obrigado a todos pela presença, por terem assistido e um forte abraço.